Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja com todos, agora e sempre. Novamente, nesta segunda-feira, nós, do Centro Espírita Caibar Chuta de Pompeia, voltamos ao estudo do Livro dos Espíritos. Estamos no livro 2, capítulo 6, a escolha das provas. Mas antes de nós iniciarmos o nosso estudo, nós vamos fazer uma prece de abertura para dar início, então, a nossos estudos da noite. Então, novamente, nós vamos fechando os nossos olhos e vamos tirando das nossas mentes sentimentos mais infelizes, mais inferiores, e vamos novamente unir em bons pensamentos, em elevados pensamentos, e buscar a figura meiga, iluminada do nosso querido e amado Jesus. E novamente nós pedimos, ó Mestre amigo, permita, querido Mestre, que uma vez mais possamos em Teu nome aprender um pouquinho mais dos Teus ensinamentos, para a nossa melhora, para o nosso crescimento, e que realmente, Senhor Jesus, possamos colocar em prática aquilo que nós vamos aprender. Te pedimos ainda, Mestre amigo, que juntamente com esses instrutores amigos aqui presentes conosco, que eles possam nos intuir, que possam abrir as nossas mentes, Senhor Jesus, para absorvermos os ensinamentos da noite. Que a Tua paz, o Teu amor e a Tua luz, Senhor Jesus, permaneça conosco, agora e sempre. Como fazemos então, Senhor Jesus, em Teu nome, nós vamos dar início aos estudos da noite. Que assim seja, graças a Deus. Então nós vamos hoje ver na pergunta 265, do Livro dos Espíritos, os questionamentos de Allan Kardec para o Espírito Verdade sobre hoje a escolha das provas, das provações que os Espíritos pedem para vir reencarnar novamente. Então a pergunta 265, Kardec faz dessa forma. Se alguns espíritos escolhem o contato com o vício como prova, aos que o escolhem por simpatia e pelo desejo de viver no meio adequado aos seus gostos ou para poderem entregar-se livremente às suas inclinações materiais, então a pergunta que Kardec faz é exatamente essa, né? Alguns espíritos escolhem estar em contato com o vício como prova, e há aqueles que escolhem por simpatia e pelo desejo de viver nesse meio adequado para poder entregar-se livremente às suas inclinações materiais. Então, é um questionamento que Kardec faz, né? E aí, então, a resposta dos espíritos é: há, por certo, mas só entre aqueles cujo senso moral é ainda pouco desenvolvido. A prova decorre disso, e eles a sofrem por tempo mais longo. Cedo ou tarde, compreenderão que a satisfação das paixões brutais tem para eles consequências deploráveis, que terão de sofrer durante um tempo que lhes parecerá eterno. Deus poderá deixá-los nesse estado até que eles tenham compreendido suas faltas, pedindo por si mesmos o meio de resgate em provas proveitosas. Então, tem essas duas situações, aqueles que pedem como prova estar em contato com o vício, e tem aqueles que realmente pedem para estar com o vício para satisfazer as suas inclinações materiais, sim. Só que, como diz aqui a resposta dos Espíritos, que diz assim: mas só entre aqueles cujo senso moral é ainda pouco desenvolvido. Então, aqueles que pedem para
o gozo dos gostos materiais no vício, somente por aqueles espíritos ainda cuja moral é ainda pouco desenvolvida. Então essa foi a resposta dos espíritos. Mas nós buscamos um entendimento maior, uma explanação maior sobre esse assunto. E aí então nós encontramos a seguinte instrução. Não há uma regra geral nas escolhas das provações, mas todas elas nos trazem lições mais ou menos demoradas, que o tempo fica encarregado de nos transmitir pelos processos da dor. Então não tem uma regra geral nas escolhas dessas provações. Só que elas nos trazem lições mais ou menos demoradas, que só o tempo vai dizer para nós a duração dessas lições e também por quanto tempo nós ficamos encarregados de passar por esse processo de dores, porque normalmente os sofrimentos, normalmente as lições que nós recebemos vêm pela dor, pela nossa imperfeição. E diz mais ainda, os que escolhem tipos de provas para satisfazer suas paixões brutais, mais cedo ou mais tarde, arrepender-se-ão das suas escolhas. Então, aqueles que realmente pedem provas só para satisfazer as suas paixões, então, mais cedo ou mais tarde, diante toda aquela situação de sofrimento, durante aquela situação de que eles optaram pelas paixões, lá na frente, mais cedo ou mais tarde, eles vão se arrepender pelo tempo que foi perdido, envolvido nessas paixões, porque são paixões ainda terrenas e são paixões passageiras, né? Aí diz assim, se já temos algum entendimento acerca das leis de Deus, que regulam todas as coisas, não percamos tempo com o chamado do mal. As ilusões nos fazem sofrer até que conheçamos a verdade. Então, o que ele está dizendo aqui para nós, né? Que se a gente já tem algum conhecimento, se a gente já sabe as consequências que nós vamos sofrer diante das paixões ilusórias, a partir do momento que nós passamos a entender, que nós passamos a compreender que isso aí só nos traz um atraso na nossa evolução, então passamos a entender a verdade sobre passar por essas paixões terrenas, né? Então a gente tendo um pouquinho mais de entendimento, a gente vai percebendo que isso não vai nos levar a um aproveitamento da nossa elevação espiritual. Ela é Deus de braços abertos, ou seja, a verdade é Deus de braços abertos, pelos braços do Cristo a nos convidar para a felicidade. Então, quando nós conhecemos a verdade, nós vamos perceber que é Deus que, através do nosso querido e amado Jesus, estendendo aí os seus braços para nos convidar para sermos felizes, ou seja, para que deixemos essas paixões brutais do corpo e passamos então a nos preocupar com o nosso crescimento espiritual. E aí ele diz mais, a criatura inteligente percebe pelos seus próprios pensamentos a que classe de espíritos pertence na escala do progresso. Basta analisar o que só as ideias lhe mostram o prazer que tem com tais ou quais atitudes. Então isso é uma lógica, né? Aquela criatura inteligente, aquela criatura que já tem trazendo dentro de si, procurando conhecimento acerca dessas paixões, né? Então você vai saber mais ou menos, diante das ideias que lhe mostram, o prazer que tem com tais ou quais atitudes. Então você vai perceber
pelas suas atitudes, pelos seus pensamentos. Se são pensamentos bons, então você vai perceber que esses pensamentos bons é que vai nos auxiliar a nos melhorar, a nos crescer. E as nossas atitudes ruins só vai atrasar esse crescimento. Então ele diz aqui que através dessa análise que nós fazemos, nós vamos perceber a que grupo de espíritos nós pertencemos. Então, se a gente já tem conhecimento, já tem entendimento, começa a entender, começa a perceber tudo isso, então nós vamos ver que nós já estamos no caminho mais ou menos que nós temos que seguir para nos melhorarmos. Diz, todos conhecemos o bem e o mal, por hereditariedade das leis que vibram dentro de cada um. Se o homem tem prazer em viver no meio de desequilibrados, é um deles. Por aí, analisemos as nossas atitudes, certificando-nos de que somos diante do que nos buscam por sintonia. Então, o que a gente percebe, né? Que se todos nós conhecemos o bem e o mal, todos nós sabemos o que é bom e o que é ruim. Mas se conhecemos o bem e o mal por hereditariedade. Então, por hereditariedade, nós já sabemos o que é bom e o que é ruim, né? Então, as leis que vibram dentro de cada um. E diz, se o homem tem prazer em viver no meio dos desequilibrados, então, se nós vivemos no meio de desequilibrados, não deixamos de ser um deles, né? Ele diz, por aí analisemos as nossas atitudes, certificando-nos do que somos diante dos que nos buscam por sintonia. Então, se nós pertencemos a um grupo de desequilibrados, automaticamente nós teremos pessoas nesse mesmo nível junto conosco. Então, essa sintonia que nós temos com pessoas da mesma natureza vai dizer para nós que tipo de espíritos, a que grupo de espíritos nós pertencemos. Esforcemo-nos todos os dias no combate às más inclinações e não esmoreçamos nessa luta, porque se procurarmos Jesus para nos ajudar, venceremos a nós mesmos, ganhando a paz e aprendendo a amar em todos os rumos da vida. Então, o que é que nós temos que buscar, né? Se a gente combater as nossas más inclinações, e a gente não deve esmorecer nessa luta contra essas más inclinações. E aí diz, se procurarmos Jesus para nos ajudar, provavelmente venceremos a nós mesmos. E aí nós vamos então encontrar a paz. Como é que nós buscamos Jesus? Principalmente através do Evangelho, né, que nós temos, Evangelho segundo o Espiritismo, que são ali os ensinamentos de Jesus. Então Jesus, a partir do momento que ele passa a fazer parte da nossa vida, das nossas atitudes, então o que acontece? A gente vence aquilo que é ruim dentro de nós. Não amaldiçoemos os que estão imersos no vício, nas paixões inferiores, porque é no meio deles que o sofrimento os desperta para a reta moralidade. A partir do momento que nós já temos um certo entendimento, que nós já podemos discernir o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, a gente não deve amaldiçoar os que estão imersos ainda nos vícios, nas paixões inferiores, porque é nesse meio que eles vão tomar consciência um dia de que tudo o que eles estão praticando e fazendo são coisas que só vêm a lhe prejudicar a evolução espiritual. Então, só diante do sofrimento é que eles vão despertar para a grande evolução da sua moral. Se queremos ajudar com mais proveito, ajudemo-los com pouca teoria, mas com muita vivência. Ou seja, então, se a gente quer ajudar esses nossos irmãos a sair dessa situação, a servirmos de exemplo para que eles encontrem também a elevação espiritual, o que nós temos que buscar? Nós temos que buscar exatamente o quê?
mostrar a nossa vivência no caminho do bem, no caminho do amor, no caminho do equilíbrio. Não a gente amaldiçoando, mas sim mostrando pelas atitudes, pelos nossos atos, de que maneira eles podem também se melhorar. Então aqui encerra a pergunta 265 e Kardec então vai para a pergunta 266. E aí ele faz a seguinte pergunta aos espíritos: não parece natural que os espíritos escolham as provas menos penosas? Então, o que está dizendo aqui para nós? Que não seria uma coisa muito natural que os espíritos escolhessem as provas menos penosas? Então, aquela história, eu gostaria de passar por uma aprovação, mas que não fosse tão penosa. Então, não seria uma coisa natural? Aí, o que os espíritos respondem para o Kardec? Para vós, sim. Para o espírito, não. Quando ele está liberto da matéria, cessa a ilusão e a sua maneira de pensar é diferente. Então, para nós, para o nosso entendimento como encarnado, seria assim natural que quem é que não quer prova menos ruim, menos dura, né? Então, nós encarnados temos essa visão que seria muito natural que os espíritos pedissem provas menos penosas. Mas aí os espíritos respondem que não. Para nós, sim, mas para o espírito, não. Então, quando o espírito está liberto da carne, quando ele já está livre, então ele vê de uma outra maneira. Ele percebe o quê? Que essas provas menos penosas não vai ser suficiente para uma grande evolução, para um grande crescimento. Porque pela prova mais suave, demora muito mais, não tem um peso na sua evolução. E as provas mais difíceis têm um grande peso na evolução, no sentido do progresso mais rápido, mais meritório. Mas aí nós vamos ver aqui então outras explicações, abrindo muito mais ainda o leque sobre aquilo que os espíritos responderam. Então aí diz assim: o espírito, quando se encontra na erraticidade, não pensa em provas fáceis, principalmente o que já se acha desperto para a luz do entendimento. O que ele está dizendo aqui para nós? Exatamente a resposta que foi dada lá, né? Que quando o espírito já está na erraticidade, quando já está fora do corpo físico, ele não pensa em provas fáceis, principalmente quando ele já sabe, quando já despertou nele o conhecimento de que as provas fáceis é muito mais demorada, é muito menos meritório na sua evolução. Então ele diz aqui que as provas fáceis já não é tão importante, não te dá não te valoriza tanto essa elevação espiritual. E sim, provavelmente as mais difíceis, né? E aí ele diz, ele vê seu caminho de lutas e deseja lutar. Reconhece que as coisas fáceis lhe trazem dificuldades inúmeras, capazes de lhe fazer voltar às tarefas terrenas para recomeçar de novo. Então, as provas fáceis, muito mais vezes, ele vai ter que retornar, porque pelo pouco peso que tem essas provas fáceis, né? Sabendo que as provas mais difíceis têm um peso maior e não precisa retornar tanto para poder ter um valor na sua evolução espiritual. Então ele diz assim que as provas fáceis ele tem que voltar várias vezes reencarnando. Enquanto quase todos que carregam o peso da carne já têm outros pensamentos, querendo ficar livre de todas as provas, e se lhes fosse dado a escolher, já não escolheria o que escolheram quando desencarnado, por estar a sua visão vetada pela baixa vibração como encarnado. Olha que diferença. Então, o espírito desencarnado na erraticidade, ele pede as provas mais difíceis. Mas quando ele reencarna e que ele começa a passar pelas provas, então ele tem uma visão vedada no seu entendimento, né? Já não escolheriam o que escolheram, ou seja, ele fica
assim, achando que a prova que ele pediu foi muito difícil, então gostaria de não ter escolhido aquela prova, né? E quando, por estar a sua visão vedada pela baixa vibração como encarnado. E muitas vezes ele até acha que aquela prova, ele não tem tanto débito assim, né? Todas as provas, se eles fossem dados, carregam o peso da carne e tem outros pensamentos. Então, o que ele acha assim? Ele muitas vezes se arrepende de ter escolhido aquela prova tão dura, tão pesada, né? E já não escolheria o que escolheram, né? Então, eu gostaria de ter então escolhido uma prova um pouco mais tranquila, um pouco mais leve, né? Por quê? Porque a baixa vibração, como encarnado, ele não tem aquela liberdade de avaliação diante do valor de cada prova, sendo provas mais difíceis. E aí vem então para nós o Espiritismo. O Espiritismo veio abrir os olhos dos que caminham, influenciando-os de maneira a suportar com paciência todos os entraves da carne. Então, graças a Deus que nós temos aí essa doutrina, né? A doutrina que vem dizer para nós, que vem explicar para nós que a nossa vida não é só essa vida, que tem outras vidas, que tivemos outras vidas, e vem mostrar o caminho para nós que nós devemos seguir para o nosso crescimento. Diz aqui para nós, né? O Espiritismo veio abrir os olhos dos que caminham e nos influenciam de maneira a suportarem com paciência todos os entraves da carne. Então, vou dizer para nós o seguinte, que esses entraves que nós temos aqui da carne, que essas provações que nós estamos passando, nada mais é do que resgates que nós temos que resgatar, ou mesmo provações que nós pedimos para nossa elevação espiritual. Então, o Espiritismo explica muito bem isso para nós, graças a essa doutrina que nós abraçamos. E diz mais, as mais difíceis nos entregam com profundidade lições valiosas. Já as muito fáceis são motivos de variados escândalos. Então, o que está reforçando aquilo que o Espiritismo vem dizer? Que as provas mais difíceis, elas entregam para nós lições com profundidade, lições valiosas. Então, essas provas mais duras, mais pesadas, o Espiritismo diz para nós que são grandes lições que vai nos valer dentro daquilo que nós buscamos, que é a nossa evolução espiritual. Então, o seu peso é muito maior. E as mais fáceis são motivo de variados escândalos. Então, sendo mais fácil, sendo menos dolorosa, menos sacrificiais, então a gente pode ter variados escândalos. E aí diz mais ainda, quando a alma se encontra na carne, somente vê nas provas ideias negativas e por vezes sente-se como grandes devedores, mas essa não é a realidade. São processos do despertamento, são processos do despertamento espiritual necessários ao progresso de todos que assumiram compromissos no mundo da verdade para ganharem mais depressa a tranquilidade da consciência. Então, o que ele está falando aqui para a gente, né? Que quando a alma se encontra na carne, ela vê somente as provas, ideias negativas e por vezes sente-se como grandes devedores. Então, quando nós estamos passando por alguma prova, principalmente essas provas que são um pouco mais difíceis, então a gente começa a considerar-se grandes devedores. Então só temos assim ideias negativas com relação às provas que nós estamos passando. E que na realidade não nada disso. É apenas e tão só processos de despertamento espiritual necessário ao progresso de todos que assumiram compromissos. Então, na realidade, não é nada daquilo que nós pensamos quando encarnado. É apenas que é um despertamento para nossa necessidade espiritual diante dos compromissos que nós assumimos, né?
e para ganharem mais depressa tranquilidade de consciência. Então, esse despertamento, esse conhecimento, essa valorização de tudo o que nós estamos passando, nada mais é para tranquilizar a nossa consciência, e uma hora que nós voltarmos novamente a nós reencarnarmos e trazemos então já mais tranquilidade diante de tantas provações, né? Quantos escolheram, quando no mundo dos espíritos, a lepra, e às vezes junto com ela a pobreza e outros infortúnios parecidos, e derramaram lágrimas e mais lágrimas, sentindo só no mundo pelo abandono dos seus queridos familiares, surgindo até a revolta, né? Então, olha aqui uma prova dura, né? Uma prova pesada, né? Que de repente se faz uma escolha. Quando no mundo dos espíritos foi escolhido a lepra, e muitas vezes junto com a lepra escolheu inclusive até a pobreza, né? E outros infortúnios parecidos. E derramaram lágrimas e mais lágrimas de sofrimento diante dessa prova que foi pedida, né? No mundo pelo abandono, e muitas vezes até surge uma revolta dentro daquele que está passando por essa prova. Por quê? Porque quando foi pedida a prova, ele estava no estado da erraticidade, sabia do valor dessa prova, né? Então sabia do que iria acontecer, ele aceitando essa provação. Só que quando encarnado, como já mostrou para nós lá atrás, né? Quando encarnado nós temos uma visão tampada, uma visão bem menor de quando nós estamos na erraticidade. E chegando nessa situação, muitas vezes até há uma revolta diante daquilo que nós pedimos e aceitamos. Mas aí ele vem dizer para nós o seguinte: entretanto, ao retornarem à pátria espiritual, deram graças a Deus pelas chagas que lhes ajudaram a se libertar das paixões e de outros entraves, a moral evangélica em seus corações. Olha que interessante. Enquanto ele estava encarnado aqui, ele chegava a ter se revoltar diante daquela provação. Mas desencarnou-se aquela criatura que passou por aquele sofrimento da lepra, por toda aquela situação, e chegando à pátria espiritual, ele dá graças a Deus pelas chagas que lhes ajudaram a se libertar das paixões e de outros entraves, a moral evangélica em seus corações. Então, veja bem, diante daquela provação que ele passou da lepra, provavelmente existia ali, de repente, grandes débitos, né? E ele diz aqui que na parte espiritual deu graças, porque através daquela chaga ele se libertou muitas vezes de várias coisas que teria ali para sofrer. Então, ali ele resgatou provavelmente muita coisa diante daquele sofrimento, diante daquelas dores que ele passou, né? Então, ali chega lá, desencarnado, ele vai ver que realmente valeu a pena passar por todo aquele processo. E aí continuando dizendo: sabemos que não é fácil suportar com coragem determinadas provas. Para tanto, procuremos como exemplo os grandes personagens que estiveram no mundo físico para dar testemunhos, como que a ajudarem os homens a terem fé na vitória do Espírito. Então, a gente hoje, no século XXI, nós já temos muitas criaturas que já passaram encarnadas aqui e que passaram por provas dificílimas e que serviram de exemplo, né, para que nós possamos tê-los como exemplo de paciência, de tolerância, de resignação. Que diz aqui: para tanto procuremos como exemplo os grandes personagens que estiveram no mundo físico para dar testemunhos, como que ajudam os homens a terem fé na vitória do Espírito. Então, esses que passaram aqui, que nós temos vários conhecimentos de grandes espíritos que passaram aqui encarnados e que atingiram os espíritos elevados, né? Então, que eles sirvam para nós também como fonte
de incentivo para que a gente também não fique reclamando das provas de repente que nós temos na nossa vida, né? Ele diz assim, quanto mais sofremos com coragem e fé, mais perto nos encontraremos do bem-estar, das bem-aventuranças. A luz é para todos os que desejam conquistá-la. Quanto mais se desprende da matéria, mais alegria se deve ter, ombreando o fardo da carne. Então, quanto mais a gente sofremos com coragem e fé, mais perto nos encontramos das bem-aventuranças. E quem é que não quer ter uma encarnação sadia, uma encarnação tranquila, uma encarnação com alegria, uma encarnação com saúde, uma encarnação com tranquilidade, com equilíbrio espiritual, né? Todos nós queremos, mas isso é quando nós sofremos com coragem e fé. E quanto mais se desprende da matéria, mais alegria se deve ter, ombreando o fardo da carne. Então, quanto mais nós formos desprendidos da matéria, não valorizando tanto os bens materiais como prioridade, e muito mais valorizamos a vida espiritual, a elevação espiritual, ele diz aqui para nós que muito mais fica leve o nosso fardo que nós carregamos como encarnado. E ele diz aqui ainda, os caminhos que devem despertar as qualidades espirituais mais elevadas são os do amor e da caridade, onde o Cristo se encontra mais visível. Aí é que devemos permanecer lutando com ele. Olha que interessante aqui, né? Que os caminhos que devem despertar as nossas qualidades espirituais mais elevadas são os do amor e da caridade. Então, por que o do amor e da caridade, que é os caminhos que despertam em nós a elevação espiritual? Porque amor vem do Cristo, caridade vem do Cristo, né? Então, aqui onde está o Cristo presente, para que a gente possa ter essas duas atitudes, amar e ser caridoso. É onde nós vamos encontrando essas qualidades para a nossa elevação, né? E assim nós vamos chegando ao final da 266, mas fica aqui, o Espírito Miramês deixou para nós aqui uma recomendação, né? Que diz assim, recomendação do Espírito Miramês. A todos os nossos companheiros que se encontram ligados à terra, que não esmoreçam nas provas, pois nada são diante da felicidade que gozarão na eternidade, quando se tornarem livres pelo conhecimento da verdade. Olha que recomendação do Miramês, né? Que não esmoreçamos nas provas, pois nada são diante da felicidade que gozarão na eternidade. Então, a gente não pode se esmorecer diante da prova. Agora, uma coisa interessante que eu acho é o seguinte, como é que nós adquirimos esses débitos para depois passarmos por provações? Pelos nossos atos errados, pelas nossas atitudes erradas. Então, tudo isso é que vai acumulando para que nós adquiramos débito para um futuro. Então, que a gente possa, então, ficar aqui onde diz que o Cristo, o amor e a caridade, nós partindo desse princípio de amor e caridade, nós tendo sempre isso dentro de cada um de nós, eu tenho certeza que a nossa nova reencarnação, se for nos permitido a estarmos novamente aqui no planeta, que a gente agindo desta forma, dentro do amor e caridade, provavelmente nós tenhamos uma reencarnação meritória, com menos sofrimento, com menos dores, né? Então, assim, queridos e amados irmãos, na pergunta 266,
do Kardec, do Livro dos Espíritos, nós encerramos então a nossa explanação da noite. Mas, diante de tudo aquilo que foi nos dado, diante dessa pouca meia hora que estivemos juntos, né, nós temos que agradecer. Então nós vamos, nesse instante, fazer o agradecimento por esse momento em que estivemos aqui juntos e para todos aqueles que possam ouvir essas explanações, essas explicações e que se servir para cada um, que cada um então pegue e veja de que forma os Espíritos trazem para nós maneiras de nós nos elevarmos espiritualmente. Então, dessa forma, nós vamos encerrando a nossa exposição da noite, agradecendo a Deus, a Jesus, dizendo: Mestre amado Jesus, nós te agradecemos, ó Mestre, por mais essa oportunidade que nos destes de estarmos aqui trazendo os ensinamentos dos nossos irmãos espirituais do plano maior, que tenho certeza que nos intuiu para que nós pudéssemos fazer essa explanação com muito amor, com muito carinho. Te pedimos, Senhor Jesus, que sabemos que está com as suas mãos estendidas sobre cada um de nós, que nos abençoe onde quer que nós estejamos. Onde quer que haja sofrimento, onde quer que haja dor, Senhor Jesus, que das tuas mãos bendita, ó Mestre amigo, estenda a tua paz, o teu amor, a tua luz, para que esse amor, Senhor, para que essa luz também chegue nos corações daqueles mais endurecidos, daqueles mais sofridos, Senhor Jesus, para que haja paz no nosso planeta, para que haja amor, para que haja união, Senhor Jesus. Mestre amado Jesus, te peço que cada vez mais possa iluminar esses nossos queridos e amados irmãos que nos auxiliam nas nossas exposições. Que todos aqueles que nos ouvem ou que nos ouvirão, Senhor Jesus, também possam ser abençoados pelas tuas mãos santas, Senhor Jesus, para que possamos sempre, ó Mestre amigo, pegar em tua mão, Senhor, e seguir o caminho que nos ensinastes, do amor e da caridade. Assim, Senhor Jesus, agradecido que nós estamos por tudo que nós recebemos, Senhor, é que te pedimos que a tua paz, o teu amor e a tua luz, Senhor Jesus, permaneça no nosso íntimo, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja, graças a Deus.